A sexta-feira foi de mais um dia de trabalhos do técnico Eduardo Cudê a fim de implementar o seu estilo de jogo na equipe pensando no compromisso de domingo. O Inter enfrenta o Red Bull Bragantino e para este jogo Eduardo Cudê deverá fazer uma escalação um pouco mais conservadora. O treinamento aconteceu no estádio Beira-Rio e, de novo, esbanjou aquela intensidade que é a marca dos trabalhos do técnico argentino. Depois disso, ele foi para a entrevista coletiva de apresentação. Eduardo Cudê afirmou que não recebeu nenhuma promessa da direção, não pediu e disse que não irá cobrar por reforços e fez críticas ou indiretas a Rodrigo Caetano, que trabalhou com ele como diretor executivo no Inter e também no Atlético Mineiro. Eduardo Cudê foi questionado e falou sobre a possibilidade de Taison jogar no Beira-Rio. Aliás, o meia é uma das possibilidades coloradas no mercado nessa janela de transferências do meio do ano. Além disso, a gente fala também sobre o andamento da janela de transferências para saídas. Tudo isso no Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 21 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar com um treinamento que aconteceu na tarde desta sexta-feira. E não aconteceu no CT Parque Gigante. O treino foi no estádio Beira-Rio. É a primeira vez que eu me lembro, pós-pandemia, do treino acontecer no Beira-Rio e a gente poder assistir. Algo que até era comum antes da pandemia. O Inter realizava muitos treinos no estádio, mas depois da pandemia eu não me lembrava de nenhum não. A gente pôde acompanhar uma parte dessa atividade que depois teve os portões fechados. E por que o Inter treinou no Beira-Rio? Porque o CT estava emprestado para o Atlético Mineiro. O Inter fez, e é normal fazer esse tipo de cordialidade. Como o Inter está trabalhando no CT, acharam bom, a gente tem um estádio, vamos trabalhar no estádio até para dar um clima legal de treinar no Beira-Rio, é sempre legal também. O Inter optou por fazer isso, tá? No treinamento, Luiz Adriano foi a ausência. E o Luiz Adriano tá passando por um drama familiar, a gente sabe, ele perdeu a mãe na última quinta-feira durante o treino e acabou sendo liberado da atividade dessa sexta-feira. A questão envolvendo o Luiz Adriano, e que ainda não foi respondida pelo Internacional, é se ele vai treinar no sábado e viajar para Bragança Paulista. A tendência é que não. É que o Luiz Adriano seja liberado dessa partida, porque, enfim, o cara sequer deve estar com cabeça pro jogo, porque ele perdeu a mãe e, obviamente, isso é mais do que razoável que o Inter dê esse descanso, dê esses dias pro jogador poder, enfim, cuidar da família e desse drama familiar e desse drama pessoal, tá? Mas é a única ausência que aconteceu no treinamento dessa sexta-feira, além dos lesionados, Maurício e Pedro Henrique, que não participaram dessa atividade. O treino teve de novo aquele ambiente de intensidade, muita gritaria, e no Beira-Rio a acústica ela ecoa, né? Quando alguém grita, e o pessoal no campo gritando, Eduardo Cudê, o Lúcio Gonzalez, a comissão técnica, os preparadores físicos, naquele ambiente que a gente já trouxe no treinamento de quinta-feira e que tem sido a marca da nova comissão técnica nesses dias, para implementar um estilo de jogo de intensidade, de atacar e de pressionar o adversário, e os treinamentos que a gente viu também foram nesse sentido. Depois ele fechou o treinamento para desenhar a equipe. E a tendência de um time mais conservador, tá? Uma equipe não tanto com a cara do Cudê, ainda que exista uma fase de transição para enfrentar o Bragantino, mas eu falo isso na sequência, porque o próprio Cudê falou sobre isso na entrevista coletiva de apresentação oficial que aconteceu na noite dessa sexta-feira. E aí eu vou destacar alguns trechos e alguns temas da entrevista e algumas informações que eu julgo importantes, tá? A primeira delas, obviamente, o que todo mundo quis falar foi sobre os trabalhos recentes do Eduardo Cudê no futebol brasileiro, no Internacional e no Atlético Mineiro, onde ele saiu não tanto pela porta da frente, porque saiu com algum tipo de litígio, pedindo demissão, não cumprindo o contrato. Ele disse, primeiro, que lá quando saiu do Inter, não estava acertado com o Celta de Vigo, e que saiu porque haviam coisas que estava descontentando ele. Mas a primeira informação que eu quero trazer aqui sobre Eduardo Cudê, e ele foi muito questionado sobre o grupo, quais são as opções, se ele entende que o grupo é bom. O Cudê garantiu que não vai pedir reforços, e que não pediu reforços, e que não foi prometido para ele reforços. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Em determinado momento ele chegou a dizer, foi perguntado se o elenco do Inter é curto, ele disse, olha, mais curto do que o do Galo não é. Mais curto que o que eu tinha no Galo não é. Elogiou muito o elenco a todo momento, diz que tem opções, tem qualidade,
tem número de jogadores, e quando questionado sobre o reforço, ele disse, cara, não me prometeram nada e eu não pedi nada. Logo, e ele disse que antes acabou saindo das equipes porque prometeram para ele coisas que acabaram não sendo cumpridas. Então, é um Kudê mais calmo, a gente pode dizer assim. Vamos lá, no início do ano ele já estava brigando no Galo, mas ele diz que está mais amadurecido, que está mais calmo. Não sei se esses 2 meses, desde que ele saiu do Atlético Mineiro, foram suficientes para isso, mas foi o que ele tentou passar, de um Kudêzinho paz amor a partir de agora, tá? Além disso, ele criticou o Rodrigo Caetano e deu indiretas duras ao diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. Ao falar sobre as passagens que ele teve no futebol brasileiro e que foram as únicas equipes, os únicos clubes onde ele não teve um trabalho a longo prazo, de mais de 1 ano, ou de mais de 2 anos, na verdade, ele disse que nos 2 clubes encontrou uma similaridade e teve a má sorte de encontrar a mesma pessoa nos 2 clubes, que é Rodrigo Caetano, que trabalhou com ele no Inter e trabalhou com ele no Atlético Mineiro, e que as coisas acabaram não sendo cumpridas, o que foi prometido para ele, e que o acabou. E aí ele reconhece que é uma pessoa frontal, que é uma pessoa de personalidade forte, e que por isso acabou saindo dessas 2 equipes, tanto do Atlético Mineiro quanto do Inter. Mas, cacetada no Caetano, deu o Kudê, disse que quando saiu do Inter ouviu muita coisa sobre a saída dele que ele não gostou, e a gente sabe que ele também tinha uma rusga com esse presidente Marcelo Medeiros, então ele falou um pouco sobre isso, mas rusga e crítica principalmente ao Eduardo Kudê. Ao longo de toda a entrevista, uma parte dos repórteres, e eu me incluí, eu tentei ir por essa linha, de arrancar informações sobre o time, sobre o trabalho, sobre a postura, sobre o que ele tá pensando e como ele tá pensando o time. E assim, o Kudê ele foi muito escorregadio em todas essas perguntas, tá? Eu, por exemplo, perguntei pro Kudê sobre a média de idade alta no setor do meio-campo, porque o Kudê precisa de intensidade, precisa de força física para isso. E o Inter é um time que, no início do ano, se dizia que estava mal preparado fisicamente e que tem jogadores acima dos 32 anos no meio-campo. Jogadores fundamentais, Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick. Ele falou, não quis falar sobre preparo físico, mas disse que os jogadores hoje têm uma carreira um pouco maior e que vai trabalhar para ter os jogadores na melhor condição possível para jogar. Mas ele foi muito escorregadio, por exemplo, não quis falar se vai jogar Rocher ou John, não quis falar muito sobre Ener Valencia, qual o posicionamento que ele vai jogar, não quis falar muito sobre se nesses primeiros jogos ele vai estar um pouco mais retraído no meio campo, como foi, por exemplo, contra a Laú, lá na estreia dele em 2020. Não quis falar muito sobre time, disse que tem pouco tempo para trabalhar para pegar o Red Bull Bragantino, mas que vai tentar colocar a melhor equipe que tem à disposição. Não foi muito incisivo e muito detalhista em relação a isso, tá? Por exemplo, e aí depois ele foi perguntado sobre Taison, tá? Porque a gente sabe que o Taison tá forçando a volta e que o Taison tem uma boa relação com o Kudê. E o Kudê disse, eu enlouqueci o Taison quando eu estava aqui no Internacional para ele vir jogar comigo, o que acabou não acontecendo. E ele foi perguntado sobre as declarações do Taison em redes sociais, meio que se jogando pra jogar no Inter. Ele disse, cara, não acompanho redes sociais, não sei nada do Taison, faz muito tempo que eu não falo com ele, me pegou desprevenido, não tenho nada pra falar do Taison. Vamos lá, é um miguezinho do Kudê, né? O Kudê com certeza sabe que o Taison tá querendo jogar no Internacional, e eu duvido muito que faz tanto tempo assim que o Taison não fala com o Kudê. Se é normal, é normal no meio do futebol, quando alguém assume um desafio, quando alguém sai de algum lugar, mandarem mensagens. O Kudê, por exemplo, revelou que mandou mensagem pro Mano, quando o Mano foi demitido, que o Mano respondeu ele, desejando boa sorte. É óbvio que teve pelo menos uma mensagem do Taison dizendo, pô, Kudê, tá voltando pro Inter, boa sorte. É óbvio que teve isso, tá? Mas o Kudê contemporizou e não quis dar muitos detalhes em relação a essa situação, tá? Falando sobre Taison, na tarde dessa sexta-feira eu gravei um vídeo falando sobre as possibilidades de mercado que o Inter tem. Tem uma bala ainda do Inter pra gastar. Tem o Taison, tem o Martegani, tem um zagueiro, quem sabe, o Yerry Mina. Eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir e saber quais as possibilidades de mercado e como estão essas possibilidades de mercado do Inter nessa janela. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds do Campeonato Brasileiro. Flamengo e América Mineiro. Odd do Flamengo 1.42, empate 4.5, América Mineiro 7.5. E o jogo do Grêmio, às 9 horas da noite, sábado, joguinho balada, né? Odd do Grêmio 2.33, empate 3.25, Atlético Mineiro 3.14. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!